Está no ar, Segurança Agora. TV em Tempo SBT, uma empresa do grupo Rama Neves de Comunicação, na série Eleições 2014, falando de segurança com responsabilidade. O segundo programa, mesmo espaço, tempo para todos. São 7 candidatos. Um deles será o comandante-maior da nossa segurança pública. E hoje nós estamos recebendo hoje Chico Preto. Vamos utilizar o nome político, porque o político precisa de voto e nós temos que utilizar o nome político. Do Partido da Mobilização Nacional, já foi vereador por 2 vezes, deputado estadual, já foi presidente da Câmara, formado em Direito, casado, pai de 2 filhos. Mas quem vai falar quem é o Chico Preto é o próprio Chico Preto. Para abrir o programa, antes de falarmos das perguntas, nós vamos dar 2 minutos para o candidato dizer quem é Chico Preto e por que quer ser governador do estado do Amazonas. Bem, meus cumprimentos a todos. E o Chico Preto tem como nome de registro Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa. Natural de Manaus, amazonense do Caroço, como eu gosto de enfatizar, casado, cristão, 45 anos, vereador, deputado, mas acima de tudo alguém que acredita muito nesse estado e que não tem a vocação para desistir do estado do Amazonas. Num momento difícil hoje da sociedade brasileira, onde a gente percebe que algumas pessoas deixam se abater pelas notícias ruins, eu sou um daqueles que encontro forças para continuar acreditando, tanto no Brasil quanto no meu estado. E é por isso que aos 45 anos de idade, depois de ter percorrido 4 mandatos, 2 de vereador, 2 de deputado, nós colocamos o nosso nome como uma alternativa independente, verdadeira, limpa para o povo do meu estado, que anseia muito mais do que foi oferecido até hoje. Por isso, a nossa candidatura ao governo do estado do Amazonas. Pronto, tá aí. Você já conhece agora quem é o Chico Preto. Queremos dizer para você, esta entrevista estará hoje nas bancas, no Jornal Agora, na íntegra, também no portal do Zacarias e no blog que está sendo lançado após essa série, no blog do Wilton Ferreira. Você sabe, vai ser segurança com responsabilidade. O critério para todos, nós oficializamos ao TRE e a todos os candidatos. Serão 3 perguntas, serão sorteados 5 e vamos bater um papo sobre segurança, o que eles pensam e o que eles querem. E hoje o Chico Preto terá a oportunidade, já pode escolher a primeira pergunta. Eu começo com a letra A de Amazonas. Pronto, pode mostrar. Segurança pública. Segurança pública atual no Amazonas. Eu sou um político que faço a política sem sangue nos olhos ou sem rancor no coração. Eu tenho divergências com o atual grupo político, divergências de ações, divergências de entendimentos, mas eu não posso, seria injusto da minha parte, deixar de reconhecer que houve um esforço além de todos os demais governos nesses últimos 4 anos. Esse esforço traduziu a própria criação do Ronda no Bairro, esse esforço traduziu o próprio programa de resgate de salários dos policiais civis, dos policiais militares. Esse esforço traduziu recentemente a própria lei de carreiras dos praças da Polícia Militar, traduziu a própria o reconhecimento da carreira jurídica para delegados da Polícia Civil do Amazonas. Mais recentemente, com o nosso voto sempre favorável na Assembleia, fez o reconhecimento da carreira de nível superior para investigadores da Polícia Civil. Então, eu preciso reconhecer, por uma questão de justiça, que houve avanços. Mas nós temos ainda desafios na segurança pública de um modo geral. Nós sabemos que o Amazonas não é um estado produtor de drogas. O Amazonas é um estado que é corredor de passagem para drogas. E no critério de segurança pública ainda persiste o desafio de segurança nas fronteiras. Nós sabemos que o governo do Amazonas desenvolve o processo de segurança doméstica, o combate ao tráfico de drogas, ao tráfico doméstico, à venda doméstica de drogas, mas nas fronteiras do nosso estado ainda é grande
a entrada de drogas. E essa é uma responsabilidade que o governador do estado, em que pese não seja a polícia militar a fazer o confronto, mas o governador do estado precisa ter isso como pauta constante das suas idas e vindas em Brasília e discutir isso com altivez com o presidente da República. A pauta do Amazonas ela não pode se resumir só à Zona Franca. A Zona Franca é importante, sim, pauta constante, sim, mas o governador precisa ter olhos para problemas importantes como esse da segurança das nossas fronteiras. O que o senhor faria, nós estamos falando de segurança atual, nós vamos voltar a esse tema de fronteira, o que o senhor faria para melhorar o Ronda no Bairro? O Ronda no Bairro, eu penso que gestão hoje é o grande desafio no Ronda no Bairro. No início, não só os telefones funcionavam bem, como o próprio comparecimento das equipes do Ronda do Bairro era efetivo. Isso no primeiro ano a gente ouvia muito as pessoas reconhecendo o esforço em torno do Ronda no Bairro. Porém, de um ano para cá também, de 2013 para cá, o Ronda começou em janeiro de 2012. Mas de 2013 para cá é perceptível os amazonenses, os brasileiros que moram em Manaus, reclamar com muito mais intensidade sobre o papel no Ronda no Bairro. Nós não podemos ter crise de comando dentro do Ronda no Bairro. Nós precisamos ter firmeza com relação à disciplina dentro do Ronda no Bairro. Não dá para que você tenha episódios como aquele de estupro dentro de viatura servindo de táxi para passeio. Isso é inadmissível. Aos olhos do cidadão, aos olhos do contribuinte e aos olhos do governo do estado, é preciso ter uma resposta exemplar à sociedade para que o programa não perca crédito. Segurança pública, Ailton, é crédito, é confiança junto à população. Porque a população é partícipe do processo de segurança. Quando a população acredita na sua força policial de um modo geral, ela liga, ela participa, ela denuncia. Quando ela não acredita, ela se distancia desse processo todo. E não dá para pensar em segurança pública sem a participação efetiva do cidadão. A fronteira é aquilo que eu te falei. O que acontece com a fronteira? Todos os governadores, eu já estou aqui há 28 anos, sim, todos, sem exceção. Não, nós vamos fronteira. E agora tem um tal de um PEFRON, depois tem a Força Nacional, que nem é força nem é nacional. Nós já tivemos a oportunidade de entrevistar o ministro da Justiça e apertamos, ele não soube como sair. Inclusive é inconstitucional a Força Nacional. Todos os governadores dizem, não, nós vamos cobrar do governo, entra governo e não se cobra realmente. Nós não fabricamos armas e não temos grandes plantações, não fabricamos. Qual é a postura do governador, em sendo governador, com o governo federal em relação às fronteiras, que é um faz de conta? Altiva. Eu sei que é uma tarefa difícil, mas quando o governador perde a sua altivez na discussão, no diálogo com o governo federal, essas coisas acabam ficando para terceiro, para quarto e quinto plano. Nós não podemos reduzir o Amazonas a uma pauta única. A Zona Franca, repito, é a galinha dos nossos ovos de ouro, mas nós precisamos entender. Aqui tem uma música do Titãs que diz o seguinte: a gente não quer só comida, a gente quer comida, quer diversão, quer arte, quer segurança. A pauta do Amazonas, ela também se faz de segurança pública e de um problema que dificilmente o governo do estado do Amazonas tem como repelir. Eu sou um ente político, um animal político que entendo que é válida e entendo até que necessária a discussão do Exército Brasileiro na segurança de fronteira. Não só a Polícia Federal, que tem hoje no Amazonas o efetivo de 15 anos atrás. O efetivo da Polícia Federal... Costumo dizer que eu evito comentar o efetivo da Polícia Federal por questões éticas, né? Mas é o mesmo de 15 anos atrás. É impossível você combater, e é aí que eu digo. Se você não consegue combater a entrada, Hilton, droga não entra por avião no Amazonas. Droga entra por barco. É navegando, e os rios são os mesmos. As bocas de rios nós já conhecemos. É preciso ter um programa... Eu só seria firme com o governo federal nessa responsabilidade. Muito firme, como sempre fui na minha vida. Firme, efetivo, para dizer ao governo federal a importância de se ter um planejamento especial, diferenciado, porque nenhum outro estado brasileiro tem de fronteiras com outros países a quantidade de fronteira que nós temos no Amazonas. Estamos apresentando Segurança Agora. Peixaria Gosto do Peixe, Rua Nhamundá, número 539, Praça 14. Fone 3234-1870, 8176-3521. Peixaria Gosto do Peixe.
TV em Tempo, SBT, uma empresa do Grupo Rama Neves de Comunicação, nas eleições de 2014, na série Entrevista com os candidatos a governador do estado do Amazonas, falando de segurança, com responsabilidade. Cobertura do seu jornal agora, do portal do Zacarias e do blog do Hilton Ferreira. Voltamos a conversar com nosso amigo Chico Preto. Deu uma aula de segurança, está por dentro, falou de números, falou do curso superior para investigadores. Parabéns. Vamos escolher? Vamos lá. Vou de G. Significa garra para nós. Garra. Política de prevenção às drogas. Vamos repetir. A Constituição é bem clara. Por isso desse programa. Artigo 144. Segurança pública. É um dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. Por isso, nós de segurança agora nos sentimos responsáveis. Já que nós somos contra essa lei eleitoral, onde apenas alguns têm alguns segundos, outros minutos. Nós entendemos como democrata que no cargo, principalmente para executivo, deveria ser o mesmo tempo, o mesmo espaço para todos. Bem, mas isso é uma outra história. Prevenção às drogas. Quais as suas intenções, quais os seus projetos e o que é que pode ser feito de prático? Eu te cumprimentar pela opinião. A opinião realmente de um democrata, de quem privilegia num debate dessa magnitude, tanto para a presidência da República quanto para o governo do estado do Amazonas, a oportunidade dos candidatos terem tempos iguais para que possam divulgar as suas ideias. Da forma como a lei estruturou essa questão, não tenha dúvida que é extremamente desequilibrado a possibilidade de você apresentar suas ideias. Por isso eu te agradeço muito a oportunidade de poder, no enfoque de segurança, passar um pouco daquilo que a gente pensa. Sobre prevenção às drogas, e não combate às drogas, mas a prevenção, porque combate é a polícia na rua, o combate é a investigação, o combate é você desmantelar as bocas de fumo. Agora, a prevenção às drogas é algo que mexe comigo de forma pessoal, porquanto nenhuma família desse estado hoje está livre desse fenômeno. Pouco importa se você é rico, se você é pobre, se você mora na Ponta Negra, no Jardim das Américas, ou se você mora no Mauazinho, mora numa comunidade mais distante. Todos estão alcançados, de certa forma, por isso. E o detalhe, Hilton, é que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma família, hoje no Amazonas, está preparada para lidar com esse assunto. Não há nenhum programa, nenhuma orientação, não há nenhuma ação pública de preparo, de orientação aos pais e às mães para lidar preventivamente com esse assunto. Um outro fenômeno é que os nossos jovens começam a ver as drogas de forma cada vez mais precoce. A primeira vez que eu vi um cigarro de maconha na minha vida, mas não fumei porque pratiquei muito esporte. Fez igual aquele presidente não, né? Não fumou. Pratiquei muito esporte. Eu não fumo e não bebo até hoje. Continuo praticando esportes. O esporte, a família, a igreja, a escola foram responsáveis por construir em mim um reboco, uma blindagem no meu espírito, na minha alma, forte o suficiente para que naquele dia eu fosse capaz de dizer não, eu não quero isso. Mas hoje no Amazonas não há, salvo as igrejas, salvo a teimosia, o amor das igrejas, há esse tipo de orientação para as famílias com relação à prevenção. Então, nós precisamos sim no Amazonas ter preocupação com isso. Combater frontalmente as drogas é um caminho, mas prevenir é um caminho também muito eficiente. Saber lidar com isso desde cedo, conversar com os filhos de forma aberta, verdadeira, porque não dá para tratar a questão das drogas com infantilidade. Tem que tratar de forma verdadeira, dizer isso aqui é maconha, isso aqui é cocaína, porque se eu aqui, em sã consciência, digo para você, e eu te digo para cada pai, para cada mãe que nos vê nesse momento, que hoje é impossível fazer uma promessa ou assumir um compromisso de que em nenhum momento da história do Amazonas, de hoje em diante, os nossos filhos verão a droga, porque isso é uma promessa impossível de ser cumprida, eu digo com a mesma convicção de que é possível sim nós aprendermos a enfrentar com diálogo, com ensinamento, com atividades, essa questão em torno das drogas. Como seria o seu projeto na execução? Na nossa cabeça vem a ideia de coalizão. Coalizão significa
esforço que é somatório de esforços. Igrejas, escola, a sociedade de um modo geral. Para nós, a escola vai se tornar um grande centro, hoje no Amazonas, de um modo geral, onde jovens para lá convergem, famílias para lá convergem, a partir das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite, num grande encontro de cidadania e formação de prevenção. Esse é o seu projeto, o PAC da Família, seria isso? É o PAC da Família. O jovem, para você poder falar de drogas sobre o jovem, você tem que atrair o jovem. Jovem gosta de atividade. Se você chamar o jovem só para falar sobre drogas, ele vem uma, vem duas, talvez não venha a terceira. Mas se você disser, olha, aqui tem capoeira, aqui tem natação, e Hilton, a quantidade de escola fechada no nosso Amazonas depois das 5 horas da tarde, sabe, um prêmio ao ócio, quantidade de jovens que eu vejo em Manaus e no interior do estado que olham para a quadra e eu queria estar jogando vôlei, eu queria estar fazendo futebol de salão, um professor, não é caro, um professor de educação física, 2 ou 3 por escola, e a presença do padre, do pastor da comunidade, porque nós tivemos conversando com lideranças religiosas que disseram, se você for o governador do estado e você fizer esse programa, a igreja está com você. Nós queremos participar de um projeto que possa resgatar a esperança e possa ensinar as famílias do Amazonas como lidar com isso. Porque isso é aprendizado, Hilton. Não tem uma receita de bolo. A gente vai para a escola e passou 3 anos para aprender a ler e escrever. As letras, as sílabas, depois as palavras. Como é que você aprende a lidar com drogas? Não é um filmeto de 1 minuto do governo ou da prefeitura. Não é uma propaganda dia sim, dia não da prefeitura ou do governo. Esse é um processo de aprendizado. Se a gente mostrar às famílias do Amazonas que a partir de agora tem um local onde pai e mãe terão uma mão amiga, terão uma orientação, terão alguém, um psicólogo, um assistente social, o padre, o pastor, o professor de educação física, mostrando ao jovem um outro caminho para a prevenção, eu te digo que de hoje a 5 anos, a 10, as gerações futuras desse Amazonas serão gerações muito mais preparadas e blindadas para saber dizer não às drogas. E eles passarão aos seus filhos. Porque é isso que eu faço. Eu tive um professor de educação, que eu acho que você conhece, que é o de educação física, que era o meu professor de natação, que é o Alfredo Jacaúna e o Ali Almeida. Foram 10 anos na beira da piscina do Olímpico dizendo, atleta não fuma, atleta não bebe, um mantra. E esse mantra foi aquilo que me veio à cabeça para que naquele dia, aos 17 anos, eu dissesse, atleta não fuma, atleta não bebe, eu não quero fumar e não quero beber. Então a gente precisa acreditar nisso como um caminho verdadeiro de prevenção ao uso de droga. Por outro lado, polícia firme, combate firme com inteligência no combate à comercialização doméstica de drogas que aqui existe dentro do nosso estado. Muito bem. Vamos comentar. Nós falamos de todos os 7 candidatos, todos sem exceção, terão bons projetos. Apenas um governará o nosso estado. Por isso que nós vamos documentar, cobrar, seja qual for o vencedor, e também que ele aproveite as boas ideias dos outros. Isso é que é democracia. Estamos apresentando Segurança Agora. Peixaria Gosto do Peixe, Rua Nhamundá, número 539, Praça 14. Fone 3234-1870, 8176-3521. Peixaria Gosto do Peixe. Voltamos a apresentar Segurança Agora. Unificação ou integração? Estamos de volta para perguntar ao candidato Chico Preto por quê? Mas, Hilton, isso é um assunto federal.
Positivo, é um assunto federal. Mas nenhum presidente da República é maluco de enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional e até hoje não se fala nisso porque o governo de São Paulo, do Rio e de Minas detém 70% lá da bancada. Sabe o que acontece? Não passa nada sem falar com os governadores. Por isso a pergunta para o candidato a governador. Em sendo governador, o presidente liga: governador, nós estamos aqui, precisando dos votos, unifica ou integra as polícias? O que pensa o candidato? Vamos lá. Para o nosso público que está acompanhando esse bate-papo, preciso dizer que hoje já existe uma integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Só fazer um aporte aqui, porque em São Paulo você não consegue nem estacionar a viatura. Estou dando em São Paulo porque é o maior do Brasil. Você não consegue nem colocar a viatura na porta da delegacia. Aqui, no mesmo espaço. Aqui há uma integração que permite exatamente hoje, o modelo instalado da política de segurança pública é que você tem os DIPs. Então você tem o delegado e você tem ali a presença do policial militar, enfim, que tratam das questões próprias de segurança pública. Mas o modelo que nós temos no Brasil, ele não é unificado. A unificação, como você ainda há pouco conversava comigo, ela prevê que a polícia, de um modo geral, apenas tenha um único comando. Hoje nós temos o comandante-geral da Polícia Militar e temos uma regra própria para a Polícia Militar. O crime que comete o policial militar é diferente do crime que comete o policial civil. Então você tem toda uma legislação, um plano de cargos, carreiras e salários totalmente diferenciado para um e para outro. Isso, de certo modo, chega a ser um complicador, isso chega a ser algo que pode trazer algum tipo de prejuízo, de lentidão à melhor prestação de serviço público. O que o cidadão quer mesmo é ter segurança pública. Se vai ser alguém fardado, se vai ser alguém que não é fardado, esse é um detalhe que tem que ficar realmente para a burocracia dos governadores, dos deputados, dos cientistas políticos que estudam segurança pública, de especialistas como você, mas é preciso avaliar com muita firmeza e eu penso que modernamente as polícias do mundo caminham para uma unificação. Em outros países, como o próprio Estados Unidos, você não tem policial civil ou policial militar, você tem a polícia. A polícia e subordinada ao prefeito da cidade. Veja esse detalhe, a polícia nos Estados Unidos não é subordinada ao governador. Existem unidades estaduais de comando do governo do estado, mas aquela polícia de vizinhança, o policiamento ostensivo, é o prefeito da cidade, bem como o bombeiro. O bombeiro é figura que é subordinada às decisões do prefeito. Talvez a partir daí, Hilton, a gente possa entender porque a resposta das polícias, quando comandada por aquele que vive a cidade no dia a dia, ela é muito mais efetiva. Então, a integração é uma realidade hoje do nosso Estado, mas a unificação eu penso que é um caminho inevitável. O detalhe é como nós vamos fazer isso sem trauma, sem nenhum tipo de desentendimento, como nós vamos fazer isso da forma mais suave possível, da forma mais pacífica possível, porque nós sabemos que dentro das polícias existem pessoas que não pensam dessa maneira. Existe resistência dentro da Polícia Militar, a ideia, existe resistência dentro da Polícia Civil, mas a gente tem que pensar na sociedade. Eu penso que para a sociedade seria muito mais vantajoso a ideia de se caminhar e de se construir dentro dos próximos 10 anos, no Brasil, a possibilidade da unificação da Polícia Militar, Polícia Civil e também dos bombeiros, que é uma unidade que estaria dentro desse aparato todo de segurança pública. Muito bem. Vamos dar uma paradinha, você vai tomar uma água e nós voltamos já já. Não esqueça, leia no seu jornal agora, na íntegra, a matéria, que ficará documentada para depois você cobrar de um dos sets que vai dirigir o estado do Amazonas. Nós voltamos já já. Estamos apresentando Segurança Agora. Peixaria Gosto do Peixe, Rua Nhamundá, número 539, Praça 14. Fone 3234-1870, 8176-3521. Peixaria Gosto do Peixe.
TV em Tempo SBT, uma empresa do Grupo Rama Neves de Comunicação. Leia na íntegra esta entrevista no seu Jornal Agora e no portal do Zacarias. Vamos à última pergunta, ser sorteada pelo nosso candidato. Vou pegar D de dedicação. D de dedicação. Também. Violência contra o idoso. Aproveitar que tem uma observação que eu fiz nas suas propostas, para que você, eu acho que até cabe, você fala lá, que ia convidar, fala de pacto entre o Ministério Público, o Judiciário, né, todos os autores envolvidos, para acabar com prendeu e soltou. Esse é o termo que está lá, prendeu e soltou. Eu grifei bem. Como entraria isso aí? Porque ele espanca, rouba o idoso, geralmente o parente, e no outro dia está na rua e tal. Como seria, dentro dessa pergunta, a atuação do governador para acabar com esse prende e soltou, essa farra e na violência contra o idoso, porque espanca o idoso, no outro dia o parente está passando na rua de novo, já gastou o dinheiro do idoso e outros crimes mais. Qual a política do combate à violência contra o idoso? Nós vamos recuperar aquela segunda pergunta, o terceiro que eu respondi, sobre o sistema penitenciário. Nós temos um sistema superlotado, né? E a decisão do magistrado de, em muitas das vezes, não determinar que aquele que comete um crime contra a integridade física, moral, psicológica, econômica do idoso, porque são várias as possibilidades de crime contra o idoso. Não é só bater no idoso, mas as pessoas que ficam com o cartão do INSS do idoso e que vão, em nome do idoso, descontar o dinheiro, mas que não passam o dinheiro todo, cometem crime contra o idoso. Batemos um papo aqui com o candidato Chico Preto e vamos deixar um espaço agora para que ele faça, eu não gosto desse termo, considerações finais, parece até que o cara vai morrer, eu não gosto disso. Ele vai dar a sua mensagem, fazer um resumo do que ele achou desse bate-papo e dar a mensagem para você que vai decidir que um dos sete será o nosso governador do estado do Amazonas. Fique à vontade, candidato, fale com o nosso telespectador. Primeiro, agradecer a Deus e a você, a sua equipe, pela oportunidade. Eu peço ao final que as pessoas possam comparar a minha vida, as minhas propostas com as propostas e a vida dos demais candidatos. Peço somente que você faça uma pesquisa. Você que me vê agora, que tem internet na sua casa, digite o seguinte: deputado Chico Preto é acusado de... Mas faça isso com todos os candidatos que são candidatos ao governo. E compare a vida, o passado, se é limpo ou não, meu com os demais candidatos. E compare também as propostas. No nosso Facebook, Chico Preto 33, você acompanha todas as nossas propostas. Comparar vai ser a grande atitude do eleitor para que no dia 5 de outubro ele possa fazer muito mais pelo seu Amazonas, renovar e mudar esse Amazonas para valer. Muito obrigado ao candidato que aceitou o convite. E você, entre os sete, escolherá aquele que vai dirigir o destino do estado do Amazonas. Eu sou Hilton Ferreira, este é o nosso programa Segurança Agora. Você sabe, aqui é segurança com responsabilidade. Que Deus nos proteja sempre.